Descubra o segredo para abrir caminho para uma vida com propósito e paixão, onde cada dia parece uma aventura. Junte-se a mim para explorar dicas práticas, histórias inspiradoras e estratégias poderosas que ajudarão você a encontrar sua vocação e viver uma vida repleta de significado. Já se pegou questionando o propósito de tudo? Na quietude de uma sala vazia, olhando para o teto, ou em meio a uma multidão barulhenta, você já se perguntou, com uma honestidade avassaladora, qual é o sentido de tudo isso? Por que estou aqui? É uma busca que transcende culturas, idades e classes sociais. A busca não somente pela felicidade, que muitas vezes é passageira, mas por um profundo e duradouro senso de realização, por uma vida que ressoa com um significado. Em um mundo que nos ensina a acumular conquistas, bens, experiências, é fácil acreditar que a resposta está no mais. Mais sucesso, mais reconhecimento, mais segurança. Mas, e se a chave para a verdadeira plenitude não estiver em adquirir, mas em dar, em descobrir a sua contribuição única para o tecido do mundo? Considere a história contada sobre uma reunião de 25 anos de uma das mais prestigiadas universidades do mundo. O cenário era de sucesso absoluto. Um gramado verdejante, repleto de pessoas que, por qualquer medida externa, haviam vencido na vida. Eram executivos de alto cão, advogados renomados, médicos respeitados. Possuíam as casas, os carros, a estabilidade financeira que a sociedade define como o auge do sucesso. Contudo, em conversas mais íntimas, longe dos holofotes, uma verdade desconcertante veio à tona. Uma proporção impressionante desses formados, talvez 80% deles, confessavam um profundo sentimento de infelicidade, uma sensação de vazio. Descreviam a sensação de ter seguido um roteiro que não lhes pertencia, como se tivessem passado metade de suas vidas correndo em uma esteira apenas para descobrir que ela não levava a lugar nenhum. Sentiam ter desperdiçado seus talentos em busca de algo que no final não preenchia a alma. Eles sentiam ter desperdiçado seus talentos em busca de algo que no final não preenchia a alma. Em contraste, havia um grupo menor, os 20% restantes, que irradiavam a felicidade genuína e uma paz palpável. O que eles tinham em comum? A jornada deles não foi ditada por uma carreira pré-definida. Haviam sido os estudantes de teatro, de literatura, de história, os que mergulharam em assuntos que amavam por puro prazer intelectual, não pela promessa de um retorno financeiro imediato. A realização deles não vinha de ter tudo, mas de uma clareza cristalina sobre a sua contribuição para o mundo. Eles sabiam, de forma simples e direta, qual era o seu propósito. Eles eram felizes porque viviam para algo além de si mesmos. Esta descoberta nos leva ao cerne da questão. Definir propósito e paixão não é uma busca esotérica, mas um exercício de clareza e serviço. O propósito não é algo que se encontra, mas algo que se constrói. Uma frase que serve como bússola para sua vida. É uma fórmula composta por 5 perguntas fundamentais, que transformam o abstrato em algo concreto. Ao explorá-las, você perceberá que a verdadeira vocação raramente se concentra no eu. Ela sempre se expande para fora, em direção aos outros. A primeira pergunta é a base de tudo. Quem é você? À primeira vista, parece simples. Diga o seu nome. Mas a questão é mais profunda. Por baixo das etiquetas profissionais, dos papéis familiares, das expectativas sociais, quem é você em sua essência? Que valores o definem? Em que você acredita fundamentalmente? Este é o seu núcleo. A segunda pergunta é: o que você faz? E aqui não estamos falando da sua profissão, mas da sua paixão em ação. O que você absolutamente ama fazer? Qual é a atividade que faz o tempo desaparecer? Aquele estado de fluxo onde você está completamente imerso, energizado e vivo. O que você se sente supremamente qualificado para ensinar, compartilhar ou fazer pelos outros, mesmo que ainda esteja aprimorando essa habilidade? Pode ser organizar espaços,
cozinhar refeições que confortam, escrever palavras que inspiram, ouvir com empatia, programar soluções, criar arte que emociona. Identifique esse verbo que pulsa em seu coração. Esta é a sua dádiva. A terceira pergunta expande o seu foco. Para quem você faz isso? O propósito precisa de um destinatário. Um dom guardado em uma gaveta não cumpre sua função. Pense no grupo de pessoas ou na comunidade que você sente uma atração natural para servir. São jovens em busca de direção? Empreendedores lutando para construir seus sonhos? Pessoas que se sentem invisíveis? A sua comunidade local? Animais que precisam de proteção? Visualize o público do seu propósito. Quem são eles? A quarta pergunta aprofunda a conexão. O que essas pessoas querem ou precisam? Para que seu propósito tenha ressonância, ele deve resolver um problema ou preencher uma necessidade real. Que anseio, que dor, que desejo você pode atender com a sua dádiva? Elas buscam clareza em um mundo confuso, inspiração para seguir em frente, segurança para se sentirem protegidas, esperança em tempos de desespero, ferramentas para se tornarem mais eficientes. A sua paixão é a chave que abre uma porta para elas. Finalmente, a quinta e mais transformadora pergunta: como elas mudam como resultado do que você oferece? Esta é a medida do seu impacto, o legado do seu propósito em ação. Após a interação com a sua dádiva, como a vida dessas pessoas é alterada? Elas se sentem mais confiantes, mais felizes, mais capazes. Seus sonhos se tornam mais claros. Sua carga se torna mais leve. Sentem-se mais vistas, mais valorizadas, mais conectadas. A transformação que você gera nos outros é o reflexo mais puro do seu propósito. Conta-se a história de uma professora de fé, uma mulher com uma paixão ardente por servir a Deus, mas que não tinha ideia de qual seria sua função específica. Movida por esse desejo, ela começou a experimentar. Envolveu-se na evangelização de rua, passando panfletos e falando com estranhos, e descobriu que detestava cada segundo. O sentimento de desconforto e inadequação era um sinal claro. Não era por ali. Em seguida, ela se voluntariou no berçário da igreja, pensando que talvez seu dom fosse cuidar de crianças. Em poucas semanas ficou evidente que nem ela nem os bebês estavam felizes com o arranjo. Não era um fracasso, era um aprendizado. A frustração que muitos sentem não vem da ausência de um propósito, mas da paralisia causada pelo medo de errar. A espera por um chamado divino, uma certeza absoluta antes de dar o primeiro passo, pode nos manter estagnados por anos. Em vez de perguntar incessantemente, qual é o meu propósito? Comece a perguntar, o que posso experimentar hoje para me aproximar dele? Não tema os nãos. Cada porta que você tenta e que não se abre para você é tão valiosa quanto a que se abre, pois ela o redireciona. É no ato de fazer, de experimentar que você coleta dados sobre si mesmo. Comece com aquilo que lhe traz alegria. O que você faz no seu tempo livre? O que o energiza? Muitas vezes, nosso propósito está escondido em plena vista, disfarçado de hobby ou de uma habilidade que nunca consideramos importante. Abrace a experimentação sem o peso da expectativa. Pinte, escreva, cozinhe, organize, voluntarize. Preste atenção não apenas ao que você faz bem, mas ao que faz seu coração vibrar. Seu espírito reconhecerá o caminho certo. Depois de vislumbrar sua vocação, o passo seguinte é o mais crucial: a ação. A paixão sem ação é apenas um potencial adormecido. É preciso coragem para transformar um sentimento em um movimento. Pense na história de uma artista, skatista profissional e zoóloga. Uma combinação incomum de paixões, mas que coexistiam dentro dela. Ela sentia um amor profundo pelos oceanos, expressava-se através da arte e tinha uma curiosidade científica sobre a vida marinha. Durante anos, esses rios corriam em paralelo. Até que um dia,
uma notícia serviu de catalisador. O anúncio de que um país planejava retomar a caça de baleias jubarte. A paixão encontrou um propósito. Sua resposta não foi imediatamente grandiosa, foi íntima e pessoal. Ela decidiu pintar um retrato para cada uma das 50 baleias que seriam caçadas. E a partir daí, iniciou um projeto de dobrar origamis, milhares deles para representar um número assustador de baleias mortas todos os anos. O objetivo era gigantesco, mas ela começou com uma única folha de papel, depois outra. Uma ação pequena e apaixonada, quando compartilhada, pode criar ondas. Pessoas do mundo todo, inspiradas por sua dedicação, começaram a dobrar seus próprios origamis e a enviá-los. Aquilo que começou como um projeto pessoal tornou-se um mar de papel, um movimento coletivo. Curtains of thousands of origami whales foram exibidos em museus, conferências e até mesmo levados a comissões internacionais e de caças-baleias. Ela transformou sua paixão em uma ação que gerou conexão, conscientização e mudança. Sua história nos mostra que não precisamos ter um plano mestre. Precisamos apenas dar o primeiro passo, impulsionados por aquilo em que acreditamos. Viver uma vida com propósito e paixão, portanto, é uma jornada contínua. Não é uma meta a ser alcançada, mas um caminho a ser percorrido diariamente. É acordar de manhã com um porquê que transcende suas próprias necessidades. Esse porquê é sua âncora nas tempestades, o combustível que o mantém em movimento quando os obstáculos parecem insuperáveis. Viver com propósito significa redirecionar o foco. É compreender que, embora suas paixões sejam pessoais, sua realização mais profunda vem de como você as usa para servir aos outros. Quando sua felicidade se torna um subproduto de contribuir para a felicidade de alguém, você encontra um poço de energia e motivação que nunca seca. As pessoas mais felizes, como descobriram naquela reunião de Yale, são aquelas que fazem os outros se sentirem melhor. É um paradoxo divino. Quanto mais você dá, mais você recebe em realização e alegria. E essa jornada não é estática. A pessoa que você é hoje, com as paixões que o movem, pode evoluir. Permita-se essa fluidez. O propósito de hoje pode plantar as sementes para a paixão de amanhã. Esteja aberto, continue experimentando e, acima de tudo, continue servindo. Portanto, da próxima vez que a quietude da noite trouxer aquela pergunta universal, não a veja como um sinal de vazio, mas como um convite, um chamado para começar a sua busca consciente. Não é sobre encontrar uma resposta mágica, mas sobre construir uma vida que faça sentido para você a partir de hoje. Pegue um pedaço de papel, um caderno, abra um documento no seu computador. Escreva no topo: qual é o meu propósito? E então, com coragem e honestidade, comece a responder as 5 perguntas que podem iluminar o seu caminho. Quem sou eu na minha mais pura essência? O que eu amo fazer a ponto do tempo desaparecer? Para quem eu sinto chamado para servir? O que essas pessoas realmente precisam? E como a vida delas pode ser transformada através da minha dádiva? Não busque respostas perfeitas, apenas comece. Deixe que as palavras fluam, que as ideias surjam. Este é o seu mapa inicial. A partir daí, transforme sua intenção em uma pequena ação, depois em outra, e mais outra. Viva sua vida em voz alta, não como um grito, mas como uma canção clara e constante. Uma canção composta pela melodia da sua paixão, harmonizada com o propósito de servir aos outros. Descubra sua voz, compartilhe seu dom. O mundo está esperando. Comece hoje. A sua jornada de propósito e realização está apenas começando.